Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, seja bem-vindo. Meu nome é Jane e para começar, faz aquela gratidão, se inscreve, comenta, compartilha, ativa o sininho, os anjinhos do YouTube ouvirem e dizer para você que eu postei um vídeo. Nosso tópico de hoje: o que é compreensão? É você entender o que o outro está dizendo, mas entender da maneira certa, da maneira correta, como ele está falando ou dizendo alguma coisa. É você entender as situações, é você entender um problema. A compreensão, ela é como a inteligência. Tem vários níveis. As pessoas brigam, as pessoas se desentendem, as pessoas se ofendem, as pessoas se machucam, porque não exercita seus níveis de compreensão. Porque compreensão tem vários níveis de profundidade. Assim como a visão. Às vezes eu vejo uma coisa lilás e você está vendo rosa. A compreensão é como as nuances das cores. É como a visão. Você precisa observar, analisar antes de dar a sua opinião. A compreensão, ela engloba várias coisas. Os princípios que você tem, os seus princípios, as suas percepções, os ensinamentos que você teve ao longo da sua vida, ensinamentos didáticos, aconselhamento e até mesmo fatos, coisas que você está vendo, está ouvindo ou lendo, ou passando por aquilo, vivendo uma situação. Tudo isso que eu acabei de falar é compreendido por mim, por você, pelo outro e pelo outro de formas diferentes. É por isso que as pessoas se desentendem. Então, você precisa ter inteligência emocional para ter paciência para entender tudo isso que eu falei e muito mais. Tudo na vida, um entende diferente do outro. Você entende diferente de mim, eu entendo diferente de você. Isso não é um ponto básico, isso é um ponto crítico. Então, existem umas camadas e facetas e interligações e ramificações destes insights de compreensão, que profundamente isso afeta a minha vida, a sua vida, a vida do outro, porque a gente usa a mente para rastrear através de toda a ramificação de que todos os corolários, que é um encadeamento dedutivo de uma acessão precedente, produzindo um acréscimo de conhecimento por meio de uma explicitação de aspectos que no enunciado anterior se mantinha latentes ou obscuro. Isso é a compreensão. Isso é o corolário. Eu vou repetir para não ficar obscura essa explicação que eu dei. O que é as ramificações de que todos os corolários você realmente compreendeu o significado do que está sendo visto, dito, ouvido, lendo e vivendo. Corolário é um encadeamento dedutivo. Porque quando você não tem certeza de uma coisa, o que você pensa, o que você diz é dedução. Então, o corolário é um encadeamento dedutivo
de uma acessão precedente, produzindo os acréscimos do conhecimento por meio de uma explicitação de aspectos que no enunciado anterior se mantinha latentes ou obscuro. Antes de você ver, ouvir, ler ou viver uma coisa, aquilo era latente, aquilo era obscuro. A partir do momento que você passa por essas situações, você ativa os seus níveis de compreensão. Mas o ponto disso aqui é: as pessoas precipitam a compreensão. Dizem que entendeu aquilo, julga aquilo, fala daquilo, sem entender 100%. É por isso que existe desavenças, é pelo nível de compreensão das pessoas. A pessoa diz que compreendeu, mas aquilo está obscuro ainda. As coisas que são vistas, que são ditas, que são ouvidas, que são lidas, são realmente importantes e necessários. Você tem que degustar aquilo que você está tentando entender ou diz que entendeu, para realmente você não cometer injustiças e nem não entender a coisa pela metade. Nós temos que entender as coisas todas da vida em profundidade. Quão profunda aquela compreensão é. Mas para você ter isso aí como um hábito na sua vida, você tem que trabalhar duro esse exercício de tentar compreender. Você lê uma coisa, será que eu entendi isso direito? É por isso que as pessoas brigam em religião. Precisamos exercitar os nossos níveis de compreensão em profundidade, para não brigarmos, para entendermos o outro, para que a nossa vida tenha qualidade e seja mais fácil, e para não fazermos julgamento e nem justiças. Observe uma coisa: muitas pessoas passam a vida, ou uma boa parte da sua vida, sendo moldado pelas opiniões alheias, porque tem preguiça de exercitar a sua compreensão. Se você nunca pensou realmente em transformar sua vida, é porque você está preocupado em obter soluções imediatas, ao invés de investigar o que pode ser compreendido naquilo que você vê, você lê, você ouve, você aprende e você vive. Nossa mente, ela é preguiçosa. Mas quando você degusta uma ideia, um objetivo, você torna esse objetivo, essa ideia, essa meta, esse problema que você quer entender, você torna isso consciente, porque é isso que a gente não gosta de usar, o nosso cérebro não gosta de usar, é a consciência para entender em profundidade as coisas que nos são ditas, oferecidas, lidas, vistas, aprendidas e vividas. Isso é cérebro, gente, isso é ciência. O cérebro é fascinante, mas é muito difícil de ser entendido. Ele é uma caixinha de segredos cheia de códigos. Quando eu estava na universidade, eu tive um professor que ele era padre. E ele dizia assim: nunca
afirme eu vi. Nunca afirme eu ouvi. E eu perguntava assim para ele: professor, por que o senhor diz isso? Mas se eu estou vendo. Ele dizia: Jane, porque o que você viu pode não ser como você viu. O que você ouviu pode não ser como você ouviu. Então, antes de você afirmar eu vi, se certifique. Antes de você dizer eu ouvi, se certifique que você ouviu realmente aquilo que você está pensando que ouviu. Mas eu fiquei curiosa sobre isso, mas quando eu fui estudar psicologia e depois eu fui fazer os seminários de psicanálise, é que eu entendi na íntegra exatamente o que aquele professor de literatura estava dizendo. Porque padre estuda muito, estudam teologia é muito difícil. Então, hoje eu entendo perfeitamente o que ele estava dizendo, embora ele não tivesse explicado, ele só disse aquilo. Ele estava dizendo para a gente não ficar julgando nem afirmando as coisas que a gente não tem certeza. Mas hoje eu entendo dentro da ciência o que ele estava falando. E eu sou muito grata por isso. Sou muito grata. Muito, muito, muito mesmo. Então, assim, eu vou repetir o que o meu professor falou. Quando você vê uma coisa, certifique se foi realmente aquilo que você viu. Muitas pessoas já foram julgadas, mortas, perderam sua vida, perderam suas famílias, perderam emprego, perderam várias coisas porque alguém afirmou que viu aquela pessoa fazendo uma coisa quando na realidade era outra. Às vezes você vê uma pessoa se abraçando, mas no ângulo que você vê, pensa que está beijando. Às vezes a pessoa só está do lado da outra, mas você, no ângulo que você está olhando, você vê a pessoa falando no ouvido do outro. E na realidade não é. Então era isso que meu professor queria falar. E foi isso que eu aprendi nas minhas aulas de psicologia. A vida pode ser fácil se a gente não precipitar as coisas. Beijo no coração. Fica com Deus. Muito obrigado. E até o nosso próximo vídeo.